Dia, tudo bem? Hoje entrando aqui um pouquinho mais cedo na nossa aula terça, diagnóstico na prática. Hoje o tema é: quanto tempo dura uma avaliação diagnóstico em caso de suspeita de TEA e quanto cobrar? Lembrando que esta aula, essa live não é para pais, né? Então a gente não vai falar aqui em termos de honorários, no sentido de venda desta avaliação do serviço, mas é para profissionais. Então, lá no nosso curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, de 100 horas da nossa capacitação, nós temos um módulo onde as alunas sabem que toda terça e toda quinta eu entro ao vivo aqui para tirar dúvidas de ordem prática, né? Nosso curso é diagnóstico do transtorno do espectro autista na prática, aberto para profissionais fono, TO, psicólogas, psicopedagogas, enfim. Então, toda terça e toda quinta estou aqui para falar com as profissionais. Invariavelmente, entram pais, óbvio, né? É uma live, a gente não tem como fazer essa distinção, nem quer. Mas é importante começar falando sobre isso, porque a gente vai falar de algumas coisas aqui que são da ordem mais prática, burocrática, administrativa, com relação a essas avaliações, tá? Então, primeiro, quanto tempo dura? Eu acho importante dizer de onde surgiu a ideia de fazer essa live, de uma aluna fonoaudióloga que tá lá no curso, né, de capacitação, e tá terminando o curso e já vai começar a fazer essas avaliações lá na clínica dela. Essas avaliações podem ser feitas com esse novo olhar, né? Depois de organizar aí o consultório, os formulários todos que a gente fornece lá no curso, em PDF, organizar o olhar, o manejo, a estrutura física, né? Precisa aí de alguns ajustes. Ela vai começar a fazer essa avaliação e aí a pergunta surgiu nesse sentido: quantas sessões vocês fazem? Apesar de lá no curso tem lá uma aula que eu mostro lá uma tabelinha dizendo mais ou menos quantas sessões, como que a gente estrutura até no pré-avaliação direta com essa criança, que eu vou falar, explicar aqui como que é esse contato pelo telefone, o que a gente já faz antes dessa primeira consulta com os pais, as nossas reuniões, a devolutiva. Eu vou explicar um pouquinho para vocês de como isso tudo se configura na prática e como cobrar por isso. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui algumas perguntas. A Cíntia tá perguntando se eu só atendo presencialmente. Eu explico depois, tá bom? E aí, que eu acho que isso é até um assunto bem importante com relação ao que a gente tá falando aqui. E aí, tudo isso precisa ser organizado de uma forma técnica e também de uma forma comercial, burocrática, que não atrapalhe os procedimentos técnicos e que não atrapalhe também o seu trabalho comercial. Afinal, psicologia, fonoaudiologia, TO, apesar de ser algo muito próximo, muito afetivo, é um trabalho remunerado, que ajuda a gente a pagar a conta de luz do consultório e da nossa casa, né? Então não é caridade. Então tem remuneração, deve ser remunerado, é bem remunerado. Entra aqui também uma outra questão com, por exemplo, quem trabalha em convênios, né? Das minhas alunas que trabalham em convênio, que trabalham no SUS, né, lá do curso, que às vezes perguntam: olha, não tenho esse ambiente, não tenho esses materiais, não tenho esses testes, não tenho esse tempo, né, como fazer? E a gente sempre tá lá refletindo em práticas que possam ser baseadas em evidência, com a melhor qualidade possível, e aí cabe também uma reflexão de onde a gente está e o que a gente pode fazer, né? Será que a gente pode seguir ordens absurdas? Será que a gente pode fazer aquilo que a gente está se propondo com as condições que a gente tem? Enfim, é uma das reflexões que eu convido os profissionais a fazer. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Partindo aí da ideia de tudo que vocês já me ouviram falar aqui sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista, quem já fez o curso, as alunas lá do curso, ou
ouve aqui esporadicamente ou que está lá na comunidade, né, que tem todas as aulas que eu dou aqui de terça e de quinta na comunidade dela, na Hotmart Sparkle, a gente já sabe que para fazer esse tipo de avaliação, seja aí você profissional da área da fono, da psicopedagogia, terapia ocupacional, a gente precisa de um manejo específico, diferente daquele que a gente aprendeu na universidade, diferente, pensando aí nas psicólogas, daquele psicodiagnóstico tradicional, porque as crianças com suspeita de transtorno do espectro autista, elas têm a dificuldade na interação recíproca. Então, se a gente partir daquele psicodiagnóstico interventivo, do jeito que aprendemos na universidade, a gente não vai conseguir muita coisa, não vamos conseguir avaliar, não vamos ter nada para colocar nesse laudo, provavelmente a profissional vai ficar ali um tempo, que é o que muitas vezes acontece quando as crianças chegam aqui para nossa avaliação, tá lá desde janeiro. Eu tô com uma criança nesse contexto, tá com a criança desde janeiro, com diagnóstico indefinido, veio para avaliação multi, a mãe em atendimento falou para o profissional: olha, eu vou procurar um outro tipo de avaliação, porque, enfim, não quer perder lá a vaga no convênio, tá no convênio, deu ciência profissional que ia procurar uma outra equipe para fazer a avaliação, porque tá desde janeiro e não tem nem melhora, nem entendimento do caso, nem relatório, nem avaliação. E a criança tá em avaliação multi aqui. Então, o que a gente percebe é que os profissionais não têm ideia de que tem algo a ser feito e que esse algo a ser feito é possível e é diferente. Então, a primeira coisa a ser feita é ter essa noção, né, de que é um campo específico que precisa de mudanças. Eu diria que simples, mas para algumas pessoas isso é muito, né, porque tem gente que faz trabalho de qualquer jeito, né. Mas então vamos lá. Partindo dessa noção de que esse diagnóstico, essa avaliação, ela é específica, precisa de um manejo específico, precisa da organização do ambiente específico, de brinquedos específicos e de um manejo específico, a gente vai planejar essa avaliação. Então, se você é psicóloga ou se você está numa equipe multi, por exemplo, aqui até 6 anos, a gente faz essa avaliação com fono e psicóloga, devidamente capacitada aqui no curso de capacitação de senhoras, que esse curso, na verdade, partiu através da formação da equipe aqui do Instituto, e depois eu comecei a treinar outras pessoas de outras clínicas, comecei a dar o curso presencialmente aqui no Instituto, na nossa sala de aula, depois fiz esse curso online, né? Então, as profissionais aqui do Instituto, elas são capacitadas por mim. A gente organiza essa avaliação com alguns protocolos, tá? Então, a chegada dessa criança é sempre pela psicologia. E essa criança, ela vai vir buscando já essa avaliação específica, porque eu, por exemplo, só faço essa avaliação, né? Aqui no Instituto, eu sou a diretora do Instituto, mas eu só avalio isso. Então, assim, é um campo de trabalho muito interessante, né? Eu só faço esse tipo de avaliação, né? Nós somos procuradas por pessoas até de fora de São Paulo, que vêm, se hospedam aqui em São Paulo, ficam aqui o período para fazer essa avaliação e depois vão embora. Então, é um campo que tem muita procura, que tem poucas pessoas que fazem, e, enfim, né? Fica a dica aí para quem quer se aprofundar e estudar mais. Essa pessoa entra em contato com a gente, aí ou porque ela recebeu a indicação de um neuro, de um psiquiatra, porque ela percebeu sinais. Antes de iniciar essa avaliação, nesse contato com essa família, a gente checa mais ou menos a idade para definir se essa criança vai para uma avaliação com psicólogo e fono, ou seja, até mais ou menos 5, 6 anos, ou psicóloga, fono e neuropsi. Então, acima de 6, 7 anos, equipe um pouquinho maior. Às vezes, psicóloga, fono, neuropsi e psicopedagoga, tá? Isso vai depender de uma análise prévia, isso tudo sem custo, tá? Isso tudo é antes desse agendamento. Essa decisão de qual tipo de avaliação essa pessoa vai fazer é feita através de um preenchimento de um formulário online que a equipe aqui criou, né?
supervisionada por mim. Nós temos um núcleo de pesquisas em transtorno do espectro autista, a gente está até produzindo um artigo aí de revisão sistemática relacionado ao questionário inicial, né, que a gente faz aí para essa entrada dessas crianças, né, para avaliação de transtorno do neurodesenvolvimento. E a gente tem esse link aí que a pessoa vai preenchendo. E a partir desses dados, a gente vai dizer para essa mãe, para essa pessoa que está procurando, olha, a gente vai analisar esses dados que você preencheu, que foi criado aqui pela equipe do núcleo, e depois a gente faz o agendamento, tá? Então, claro que a gente passa o valor dessa avaliação, formato dessa avaliação, a gente tem aí um PDFzinho que tem lá como funciona, então essa parte, né, você vai preencher um link, a equipe vai analisar, depois somente é feito o agendamento, aí vai para a fase de testes, depois da fase de teste tem a fase de análise das reuniões, a devolutiva, que é feita por todas as profissionais e entrega do laudo, depois de mais ou menos 15 dias. Então tem tudo isso, tem lá o currículo de todas as profissionais, tem a estrutura do instituto, e os valores, forma de pagamento, o contrato de prestação de serviço, tudo isso é dado para os pais, obviamente, né? Ele está comprando um serviço, então ele tem que saber de tudo isso. A gente explica a diferença de uma avaliação diagnóstica, uma avaliação comportamental, também já foi tema de várias lives aqui, porque tem criança que já tem o diagnóstico de autismo e eles precisam da intervenção, aí é outro tipo de avaliação, que é a avaliação de repertório para iniciar a terapia. Tem crianças que os pais não estão interessados no diagnóstico, eles querem começar a terapia, ainda assim tem que fazer uma avaliação, né? Quando a gente joga lá no Google avaliação de autismo, aparece a avaliação neuropsicológica, aparece a avaliação comportamental, que é o VIPMAP, o PEP da psicopedagogia, né? O PEP-R, aparece o VIPMAP para iniciar a aba, aparece o Denver para iniciar no modelo naturalista. Então, e tem a avaliação diagnóstica, que é para definir qual é a questão que está acontecendo com essa criança, para fins de reembolso, para fins de definição de qual é a terapia que vai ser aplicada, enfim. Então, tudo isso é explicado para essa família antes. Aí, decidiu, vai preencher o link, o psicólogo responsável pelo caso, que faz o acolhimento da família, que realmente explica tudo isso que eu estou falando, tem a obrigação de explicar isso, né? Porque esses pais são leigos, eles não têm obrigação de saber, nós devemos explicar. Isso tudo é explicado via telefone, via WhatsApp, não é marcado uma consulta para explicar isso, nem nada. Aí a família preenche esse link, o psicólogo, que vai ser o responsável por esta avaliação, ele vai analisar aqueles dados de desenvolvimento, perguntas específicas, que é esse que foi criado pela equipe, que lá no curso, meninas, quem é aluna do curso ou quem se interessa por curso, a gente criou esse mesmo link que a gente informatizou aqui, que tem a ver com esses nossos estudos do núcleo, né? Eu sempre falo que tudo que a gente cria aqui, a gente testa aqui, depois a gente coloca lá no curso. Isso ainda está em testagem aqui, então não está desse jeito lá no curso. Lá no curso tem essas mesmas informações em forma de PDF e em forma de doc, aberto para que você possa colocar o seu logo, mandar para os pais, para ele possa preencher lá no próprio arquivo do Word ou em PDF. Então todas as alunas lá do curso, elas têm essa mesma... Tudo que a gente tem aqui, as alunas do curso têm, né? São 74 arquivos em PDF. Roteiro de entrevista, como observar a criança na escola, o que a gente observa aqui numa sessão, tudo elas têm também, tá? Só que não através desse link, porque a gente ainda está testando aqui. A família vai preencher, eu vou analisar essas informações e vou retornar para essa família. Ok, agora a gente pode agendar a nossa primeira entrevista. Por quê? Na minha primeira entrevista com essa família, eu não vou ficar colhendo dados de anamnese. Então, a gestação foi como? Teve intercorrência? Eu vou me aprofundar naquilo que é realmente relevante para a queixa daquela família. Então, se questões relacionadas ao parto for relevante, ok, tudo aquilo que a família pode preencher em casa com tempo e que eu não preciso, eu não gosto de dizer gastar, tá? Porque eu acho que todas essas informações são muito importantes, tanto a ponto de eu construir um link, de eu estudar tudo isso ainda sem remuneração, porque essa família pode não
não fechar, né? E é um tempo que eu li, que eu estudei, porque esses dados, o que eu faço para a primeira sessão? A gente tem um esqueletinho de laudo, que é inclusive o esqueletinho de laudo que a gente também fornece para as alunas, que quem é aluna tem. Eu vou jogando todos os dados, cada um na sua casinha. Então tem lá histórico do desenvolvimento, história do desenvolvimento da comunicação, da socialização, comportamento em casa, comportamento geral, tudo que os pais preencheram eu vou jogando pro laudo e vou deixando ali pontinhos vermelhinhos, pontos de interrogação, quero saber mais, não entendi direito. E eu vou para essa primeira entrevista com esses pais com os sinais de risco já ali brilhando em vermelho, com pontos já que eu quero saber mais. Já tudo estruturado ali no laudo, organizado para o laudo, porque aí eu sei o que eu vou ter que investigar com essa criança, com esses pais, possíveis pontos nebulosos, ambivalências, então isso tudo já está estruturado. Então, tanto é importante que eu estudo antes, organizo antes e vou para essa sessão já para aprofundar esses pontos, mas eu não acho que é válido eu dar essa anamnese para esses pais preencherem na recepção, porque às vezes eles estão tão angustiados, nervosos para essa primeira sessão, que eles não preenchem direito. É chato, isso é fruto de pesquisa nossa, né? A gente analisou aqui as nossas anamneses e a gente viu que às vezes, quando isso era feito não dessa forma integrada em equipe, passava com a fono, passava com a psico, passava com a psicopedagoga, a quantidade de informações que o pai preenchia na primeira anamnese era maior do que na segunda e na terceira. A gente tinha terceiras anamneses que estavam vazias. Então colocou lá cheio de informação na primeira, na terceira já estava cansado de responder. Então, quando isso é feito de forma integrada, a chance do pai se envolver naquilo de uma forma maior é maior, né? Se ele fizer isso com tempo, se ele puder fazer isso junto com o cônjuge em casa, num link que ele só clica, ele não tem que anotar, que ele não tem que tirar print, escanear, te mandar, é maior. Então, tudo isso a gente organizou, a gente ensina a fazer no curso e a gente acha que isso diminui a chance de viés, aumenta o envolvimento, aumenta a psicoeducação, né? Porque ele já vai, se ele tem uma dúvida, por exemplo, a gente pergunta lá se ele faz movimentos repetitivos de qualquer ordem, essa mãe já vai se psicoeducando com relação à importância disso, ela pergunta pra gente, porque a gente vai se aprofundar sobre isso na primeira entrevista, ela pergunta por que isso é importante, ele faz, mas eu não sabia, isso é sinal de que a gente pode já dizer, olha, os movimentos repetitivos estão presentes aqui, ali, então isso garante que diante de um fechamento diagnóstico lá no final, essa mãe durante todo o processo, ela já esteve próximo da equipe, ela já foi podendo tirar dúvidas, enfim. Então, antes da primeira sessão, a gente faz esse estudo. Alguém me perguntou aí se era online ou não. Somente a primeira entrevista com os pais é possível fazer online. Eu estudo todas essa informação. E aí, se os pais quiserem fazer online, a primeira entrevista pode ser feita. A gente manda um link de pagamento, contrato de prestação de serviço, ela tira todas as dúvidas, a gente manda o link de pagamento. Aí, quando ela fizer o pagamento, a gente agenda, né? E aí é feita a primeira com a criança. Não existe avaliação diagnóstica do TEA adequada online. A avaliação é clínica, isso quer dizer observável, é interação. A câmera vai impedir essa observação de sinais e sintomas de forma adequada. Porque a criança pode ter um hiperfoco, por exemplo, em celular e ela ficar olhando a própria imagem. Né? Então, assim, vocês precisam ver essa criança, né? Então, eu questiono muito avaliações de qualquer ordem de transtornos do neurodesenvolvimento que possam ser feitas através da câmera, né? Principalmente do TEA, precisa estar em contato com essa criança. Ela é bem minuciosa e precisa ser feita presencialmente. Mas a entrevista com os pais, de preferência presencial, se não puder ser feita, pode ser feita online.
O ideal é que a criança não esteja perto ou próxima, para que a gente possa conversar com tranquilidade, né? E que não esteja escutando, porque mesmo uma criança com suspeita de TEA não oralizada, ela pode estar compreendendo e a gente vai estar falando dela, né? Então, a gente precisa que a criança não esteja por ali. Bom, a partir daí dessa primeira consulta com os responsáveis, a psicóloga responsável pelo caso, ela vai organizar a avaliação, né? Então, esse esqueleto do laudo que eu disse, que já vai estar lá com todas as informações, eu vou rechear ainda mais de informações, e a gente aqui, eu também ensino isso lá no curso, como a gente compartilha as informações. Aqui a gente usa o Dropbox, eu já vou deixar lá no Dropbox, que as outras profissionais da equipe têm acesso, e a gente vai planejar. Então, por exemplo, uma criança com diagnóstico com suspeitas, né? Eu já faço um levantamento de hipóteses nessa primeira sessão. Muitas vezes as hipóteses já são passadas para os pais nessa primeira sessão. Olha, seu filho está com sinais de risco para autismo, mas também tem algumas questões relacionadas ao mutismo seletivo, por exemplo. A gente vai fazer o diagnóstico diferencial, eu vou planejar essa avaliação e a fono vai entrar em cena, nós vamos fazer tudo. Depois que terminar a sessão, as sessões presenciais com a criança, a gente vai sentar, vamos nos reunir, analisar os dados, fazer a reunião da equipe, e se houver necessidade de fazer mais alguma sessão com a criança, a gente chama você de novo, ou você ou a criança, e aí 15 dias para a construção do laudo, e a gente chama você e o responsável, né, o pai, enfim, os responsáveis, para entrega do laudo, devolutiva, com as duas profissionais envolvidas, ou 3, se for o caso, todas juntas. Entregamos o laudo, tiramos as dúvidas, fazemos os encaminhamentos devidos. A profissional responsável pelo caso, ela faz o planejamento dessa avaliação, né, junto com a equipe. Então, em geral, quantas sessões são? Então, eu faço a análise desses documentos, faço a primeira sessão com os pais. Foi uma, mas olha, já gastei aí pelo menos um tempo anterior, 1 hora mais ou menos, para fazer análise, para jogar nos laudos, para jogar no esqueletinho de laudo, né? Mas vamos pensar em tempo ali com o paciente, uma sessão. Eu considero 2 porque antes eu já fiz um trabalho ali. Depois eu vou estar com essa criança. Vamos pensar em crianças a gente faz avaliação a partir de 9 meses, de 9 meses até 6 aninhos, pensando em fonopsico, tá? Eu vou ver essa criança mais ou menos 3 vezes, 3 sessões de psicologia. A fono, ela não vai fazer entrevista com esse pai, com essa mãe. A gente organizou isso de forma que essa entrevista inicial abarque todas as profissionais. Por isso que esse questionário de desenvolvimento abarca questões de todas as ordens. Não que não possa ser feito, em geral a gente não faz. Mas claro que essa fono vai ter ali um contato com essa família, até porque os responsáveis entram dentro da sessão e participam da avaliação. Isso é técnica que a gente ensina lá no curso de diagnóstico e transtorno do espectro autista. Então, todas as profissionais têm contato próximo com esses pais acabam respondendo perguntas sobre o desenvolvimento, enfim, porque os pais estão lá dentro da sessão para observar a interação e outras coisas que vão ultrapassar o objetivo dessa live do nosso tempo aqui, mas que eu ensino lá no curso. E eu ensino o manejo e observo para profissionais de todas as áreas, tá? Não é porque eu sou psicóloga que o ensino lá é só para psicólogo, não é manejo e organização para que qualquer profissional de qualquer área possa fazer essa avaliação. Então, em psicologia, além da entrevista inicial, desse estudo anterior, eu faço 3 sessões com a criança, a fono em média 2, acontece de fazer mais uma? Às vezes sim. E quando tem a neuropsi envolvida, a neuropsi costuma fazer de 3 a 4. Fora isso, nós temos a devolutiva ainda. Então, eu fiz a entrevista inicial e 3 com a criança. Temos ainda a devolutiva. Então, um total de 5 na psicologia. A fono, 2, mais a devolutiva. A neuropsi, em geral, 3 ou 4, mais a devolutiva. Então, essa é a quantidade de sessões.
O valor, né? Então, assim, eu já vi gente me perguntando, vocês cobram por sessão? Vocês cobram, e aí depois vocês cobram laudo? Né? Foi uma pergunta super esquisita que eu achei, assim, esquisita não, nada a ver com a pessoa que perguntou, mas assim, pensando, gente, tem gente que faz isso, faz avaliação, você quer laudo? O laudo é a parte. Como assim? O laudo é obrigação do profissional, tá lá na resolução da psicologia, da fonoaudiologia, gente, é o resultado da minha avaliação. Eu fiz a avaliação, o resultado é o laudo. Como que eu vou cobrar a parte? Eu cobro a avaliação? E aí não dou laudo? É como comprar banana e não levar banana. Não entendi, eu pedi a banana, eu pedi a avaliação. O resultado da avaliação é o laudo. Não tem como você cobrar o laudo separado. O que você vai cobrar? O sulfite? Vai cobrar a impressão? Vai pedir para imprimir ali porque você não tem impressora? Não existe isso, né? O resultado da avaliação é o laudo. Assim como tem gente que não tem laudo. Não tem laudo. Como assim não tem laudo? Se você levou uma criança em qualquer lugar e fez uma demanda para essa profissional, seja lá de qualquer especialidade, ela vai ter que avaliar seu filho. E o resultado dessa avaliação é o laudo e todo profissional é obrigado a dar. O que ele pode pedir? Uns dias, porque principalmente se for bem feito. Se for bem feito, demanda tempo. Enfim. Então, depois de todo o processo, a gente se reúne e aí, assim, a gente pode considerar isso uma sessão, que é um tempo que as 3 profissionais vão estar ali trabalhando para o caso, e aí a devolutiva. A devolutiva nunca é de 1 hora, às vezes a gente fica mais de 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia. E depois a gente deixa ali o nosso WhatsApp com a família para que a família possa tirar dúvidas. Porque a gente não fica lendo o laudo, a gente explica, a gente faz uma apresentaçãozinha no Canva, explicando, por exemplo, vamos supor que o diagnóstico HD foi TEA. A gente coloca ali os critérios, a gente explica onde foi que a gente encontrou, como a gente grava, isso também a gente explica por que a gente grava, a gente pede autorização para os pais no uso de imagem e a gente coloca algumas fotinhas, por exemplo, às vezes os pais não conseguem visualizar o que é um flapping de mão, o que é um pedido sem contato visual, o que é um saltos, pulos, né? E a gente vai dando uns prints ali, vai mostrando para esses pais, ajuda na conscientização, ajuda na psicoeducação, ajuda para psiquiatras neuros pegarem aquele laudo com as fotinhas e a gente vai colocando a identificação, tudo isso eu ensino lá também no curso. Eu tô vendo que tem algumas alunas aqui, tô vendo a Rosi, que é aluna, e eu vi algumas outras aqui pra cima, mas agora eu já perdi. O curso é bem prático nesse nível de coisas que eu tô falando aqui. Então, se eu vou ensinar vocês a gravar, eu vou dizer como que a gente grava, já que você não tem câmera, a gente grava assim, você faz assado, pra você não ter que ficar subindo vídeo, como que você compartilha. Então, tanto da ordem técnica, quanto da ordem prática, tá? Eu tô vendo aqui a professora Paty Malek perguntando se tem link. Tem. Todos os links dos cursos que eu dou de capacitação estão na página da Brinquedos. Tem lá um link, entrando naquele link você vai para todos os cursos. Esse curso que eu estou mencionando aqui é o curso de diagnóstico e transtorno do espectro autista, que é um curso maior, de 100 horas, tá? Tem outros cursos pequenininhos, que são cursos específicos de instrumentos, tá? Não é desse curso maior. Bom, como cobrar? Tipo pedreiro, né? Por empreitado por dia. Pensando comercialmente, né? Eu sou diretora aqui do Instituto já desde 2004. A gente passou por várias fases e comercialmente, burocraticamente, mais fácil de se administrar é cobrar o pacote da avaliação. Então, hoje a gente tem um valor específico que eu não vou falar aqui por questões éticas, a psicologia não permite que a gente use o preço como forma de propaganda. Apesar de eu não estar fazendo propaganda aqui da avaliação multidisciplinar, ao mesmo tempo estou, né? Porque pode ser que tenha pais aí que se interessem. Então, para não incorrer em alguma falta ética aí, eu não vou falar o preço da avaliação. Se tiver alguém interessado em saber o preço da avaliação, pais, né, entram em contato aqui no Instituto. Tem o link também da clínica no
no mesmo link aqui da Brinquedos, lá embaixo tem o site, tem como vocês entrarem em contato para saber o valor da avaliação. Tem no nosso site também. Mas é um valor específico que foi calculado baseado na nossa hora de atendimento aqui, mais ou menos com relação a quantidade de horas que a gente trabalha nessa avaliação, e é um pacote fechado. O que é importante, se por algum motivo tiver necessidade da gente fazer mais sessões do que mais ou menos essas que eu falei, então eu tô calculando a entrevista com os pais, 3 sessões com a criança, não consegui. A criança teve vários comportamentos disruptivos, eu não consegui interagir com a criança, eu não consegui fazer a busca dos elementos, qualquer coisa aconteceu no meu manejo ou no comportamento da criança que eu não consegui fechar minha avaliação, eu vou fazer quantas sessões forem necessárias até que eu consiga fazer o fechamento. Então eu vou precisar de, ao invés de 3 sessões com a criança, eu vou precisar de 5, de 6, eu vou fazer. Se eu precisar colocar essa criança com o pai, crianças maiores normalmente a gente avalia com o pai, então a gente pega outro paciente, eu trago minhas filhas, eu uso meu sobrinho, coloco essa criança com o pai para avaliar habilidades, tá tudo incluído, tá? Depende do que eu preciso. Mas a gente faz um pacote fechado. A única coisa que a gente coloca aí, é uma questão mais comercial, lá no contrato de prestação de serviço, a gente coloca uma questão limitada de faltas e desmarcações, limitadas a uma por pacote. Então, se a pessoa precisar desmarcar mais do que uma ou uma falta, independente do motivo, a gente cobra um valor específico que não é o valor da sessão, o valor menor, por essa remarcação. E isso porque a gente tem um volume muito grande de avaliações, as profissionais têm agenda aqui, a gente faz atendimento, então não daria para deixar solto, senão os pacientes poderiam ficar remarcando e a nossa agenda ia ficar maluca e aí a gente não ia conseguir dar conta. Então é mais para ter um limite. E a gente não costuma ter problemas, né? A gente tem contrato, tá tudo certinho, então tudo bem. Então é isso, assim, quanto tempo demora? Mais ou menos essa quantidade. A gente faz esse contrato, isso tudo é dado para os pais antes dele pagar. Então, a gente dá recibo para reembolso, porque está envolvida a psicóloga e a fono. Sessões de psicologia, sessões de fono. É isso que a gente está fazendo. E aí os pais conseguem um reembolso no convênio, então vocês também, psicólogas, fonos, TOs também podem. O curso é diagnóstico de TEA, isso. Vocês também podem dar esse recibo, né? Psicopedagogas têm a implicação aí de, se elas forem psicólogas ou foram, elas podem dar o recibo, senão a maioria dos convênios não aceita, né? E aí é importante dizer para os pais antes, para que eles não se sintam enganados. Psicóloga, fono, neuropsicóloga pode, neuropsicóloga dá recibo de psicologia, tá? E aí também consegue. Psicopedagoga não, tá? Fui lá na página e não sei se já foi respondido, mas quanto tempo é esse curso? Então, Paty, você clicando no link, você vai para a página do curso. Não sei se você foi no link certo. Na página do curso tem todas as informações. Quanto tempo demora, todos os módulos, o que você vai ter em cada módulo, todos os bônus, tem tudo. Acho que você não foi no link certo, tá? Porque tem a página do curso. Se você clicar lá, você vai para a página do curso. E aí não tem nenhuma informação, acho que lá tem mais informação do que a minha memória possa te dar. E tem já a opção de clicar e comprar, tá? Então você entra no Instagram da Brinquedos Terapêuticos, tem só um link lá. Você clica no link, aí você vai para uma página que se chama www.diagnosticotea.com.br. Lá tem todos os nossos cursos. Esse curso se chama Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista. Nós temos o de adolescentes e adultos, que é menorzinho, e ele só é recomendado depois que você faz esse de 100 horas. Tem o do SRS2, tem o de... e tem o link para a comunidade TEA, tá? É o primeiro que tá lá. E aí você clicando lá, você vai para a página do curso, onde tem todas as informações do curso. Tem módulo 1, que você vai ter, módulo 2, que você vai ter. Tem uma parte de perguntas e respostas, com tudo, se você pode ter
enfim, tem tudo. Tipo assim, perguntas frequentes, tá? Tem tudo lá. Então, se você não achou, acho que você não foi no local certo. Fui direto para a Hotmart. Estranho. Mas dá uma olhadinha e se você não encontrar, manda direct aqui na Brinquedos que o Marcelo te responde, te manda o link, tá bom? Mas de qualquer jeito, ó, eu vou digitar aqui www. Peraí. Diagnóstico Terra. Tô vendo aqui que tem alguém perguntando se o curso é gravado. Com certeza o curso é gravado. Porque assim vocês podem fazer na hora que vocês quiserem. São 63 aulas, 74 PDFs, todos os bônus. E aí são 100 horas de curso. Você tem 12 meses. Ah, uma coisa muito importante. 12 meses para fazer o curso. Nesses 12 meses, você pode entrar lá e tirar dúvidas comigo. Sou eu que respondo o quanto você quiser, relacionadas à aula, né? Então, assim, não dá para entrar lá e falar, tem um caso assim, 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 assim. Tem que relacionar com a aula, né? Então, não dá para ser ao vivo. Ao vivo, terça-feira. Deu uns chute aqui. Ao vivo, terça-feira, 11 horas, 11h30. E quinta-feira, entre 5 e 6 horas, eu tô ao vivo aqui tirando dúvidas das alunas, tá? Mas o curso é inteiro gravado e você assiste quando você quiser. Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Neuropsicopedagogo pode realizar e dar recibo pro convênio? Você falou, mas não entendi. Ó, gente, neuropsicopedagoga. Qual é a formação de base da neuropsicopedagoga? Ela é fono? Ela é psico? Ela é TO? O que garante o recibo não é a especialização, é a formação de base. O convênio dá recibo para profissionais da área da saúde. E os profissionais da área da saúde tem a lei, tem a profissão é regulamentada por lei e está lá descrito que é profissional da área da saúde. Os profissionais da área da saúde são fonos, psicólogas, terapeutas ocupacionais, dentistas, fisioterapeutas, enfim. A psicopedagogia ainda não tem uma lei que diga, olha, ele é profissional da área X. Ele tem a regulamentação da categoria brasileira de ocupação. Então tem lá, você tem como, que é a CBO, que você tem como colocar, por exemplo, para fins burocráticos de aposentadoria, essas coisas. Mas não tem uma legislação. Então tem os sindicatos, tem sindicato disso, tem associação daquilo, mas ela é uma pós-graduação. Eu tô falando da psicopedagogia, ela é uma pós-graduação que pode ser psicólogo com pós-graduação em psicopedagogia, fono com pós-graduação em psicopedagogia, pedagogo com pós-graduação em psicopedagogia. Isso já é uma confusão danada, porque eu sou psicóloga e sou psicopedagoga. Se eu atender uma criança como psicopedagoga, se eu der o recibo como psicóloga, ele consegue o reembolso. Aí tem aqui minha colega que trabalha aqui, a Lucélia, ela é pedagoga com pós em psicopedagogia. Se ela der o recibo, não recebe, porque ela é pedagoga, né? Aí surgiu a pós-graduação em neuropsicopedagogia, que é uma especialização da especialização. Mas qual é a formação de base dessa pessoa? Se a pessoa for psicóloga, especialista em neuropsicopedagogia, ela vai poder dar, porque ela é psicóloga, o recibo dela é de psicologia. Neuropsicopedagogia é mais uma especialização, não é uma graduação. Aí, quando a psicopedagogia tiver a sua regulamentação, e aí vão definir qual é a área, eu acho que já tem até formação, né? Não tem algumas universidades que já tem a psicopedagogia como uma formação de base, né? Não é mais uma pós. Mas isso não tem nada a ver com a regulamentação da profissão. Enquanto não regulamentar, tipo, uma lei que determine, olha, tem isso, porque aí vai ter conselho, assim como tem o CRP, tem o CRFA, tem o CREFITO de TO e fisioterapia, vai ter o de psicopedagogia. Enquanto isso não tem, fica uma bagunça, né? E eu falo com propriedade, porque sou psicopedagoga e não tem ninguém que regulamenta nada, e aí nós podemos fazer o que quiser. Na verdade,
alguns convênios até reembolsam psicopedagogia, mas isso é uma questão que não tem a ver com a legislação, tem a ver com a regra do convênio. O convênio é uma empresa particular. Se eu sou dona do convênio e falo assim, eu vou reembolsar psicopedagogia, eu tô afim, eu quero, porque isso pra mim é vantajoso, as pessoas vão vir pro meu convênio por conta disso. Eu faço, tá? Então isso é uma regra que eu sei que tem alguns convênios do Sul que pagam. Enfim, gente, é isso. A live tá terminando aqui. Então, resumindo a nossa aula de hoje. Quanto tempo demora? Em geral, uma sessão de entrevista inicial após a análise dos documentos e o preenchimento dos pais anteriormente. 3 sessões com a criança. Aí, depois, a devolutiva e entrega do laudo, pensando na psicologia. A fono faz 2 sessões com a criança, mais a devolutiva. Isso em equipe, porque ela já utiliza todas as informações que eu colhi na entrevista inicial, na análise dos documentos, e mais as gravações. Porque ela assiste as minhas sessões, eu assisto as sessões dela. Então, tudo isso amplia essa avaliação e permite que a gente faça menos sessões, porque a gente tem a possibilidade de observar, eu posso observar o comportamento e o repertório dessa criança com a fono através das gravações, e ela tem a possibilidade de assistir 3 sessões e ter a troca comigo, tá? Então funciona mais ou menos assim. O valor é calculado pelo nosso valor, a nossa hora, em quanto de tempo a gente vai se dedicar a esse caso. Então eu coloco sim a quantidade de tempo que eu vou aproximado, que eu vou gastar. Eu vou me dedicar a gastar? Não. Eu vou me dedicar assistindo vídeos, fazendo reunião, né? É claro que isso não é na ponta do lápis, né? Exatamente, mas é com cálculo aproximado. Então, resumindo, é muito vantajoso para o profissional que decide fazer isso. É recompensador, porque é um trabalho muito gostoso de se fazer. Os pais saem daqui bastante satisfeitos com o trabalho. É uma área que precisa desses profissionais e desde que capacitados, né, fazendo um trabalho direitinho. Então é uma área que a gente precisa de mais profissionais, precisa de gente boa fazendo e que quem faz acaba fazendo só isso, porque precisa de dedicação, tem muita procura e é isso, tá? Então, dicas, orientações práticas para fazer essa... Quanto tempo demora? Dá para fazer no convênio, né? Atendendo das 8 às 20 horas da noite, um paciente atrás do outro, sem conseguir ir ao banheiro em sessões de 30 minutos? É difícil. Dá para negociar aí com a sua clínica do convênio, que de repente esse serviço é um serviço super especializado e que você pode colocar aí? De repente dá, né? Mas precisa de algumas organizações, tá bom? Tchau, gente. Até quinta-feira. Quinta-feira, às 5 horas, eu vou fazer a próxima live, tá bom? Tchau, tchau.